Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre como você pode buscar os seus direitos e ganhar indenizações na justiça, com foco em resolver o seu problema, o que fazer com ele e como se preparar para entrar na justiça. Nessa aula eu vou te mostrar os passos necessários para você resolver os seus problemas com produtos ou serviços, desde a identificação do problema até a resolução dele no sistema judiciário. Tudo isso de forma gratuita e muito fácil lá pelo Juizado Especial. Eu dividi essa aula em 3 etapas, tá? A primeira etapa é a parte pré-judicial, uma parte anterior a você entrar na justiça. Depois nós temos a parte judicial e por último eu vou te abordar 3 situações do direito do consumidor, de problemas do dia a dia que você pode resolver. Então vamos lá, a primeira parte, como eu tinha falado, é a parte pré-judicial. Antes de você sair por aí abrindo o processo, a primeira coisa que você precisa entender é se você tem direito em relação àquele problema. É saber identificar que existe um problema. Essa fase é crucial porque você pode resolver seus problemas sem precisar ir para a justiça. Afinal de contas, ela é apenas uma ferramenta para você resolver. A primeira coisa é a gente saber quais são os nossos direitos, como eu tinha falado. Entendendo o seu direito, você já tem o primeiro passo para identificar se está sendo violado ou não o seu direito. E aí agir de acordo com isso. E quando eu falo para você saber o seu direito, não é para decorar a lei, para você saber os pontos que são relevantes, que são importantes para você ficar de olho quando você está comprando um produto ou um serviço. É para você saber as principais situações, como problemas com bancos, problemas com companhia aérea, problemas com telefonia, problemas com produtos defeituosos, problemas com serviços defeituosos, problemas com hotéis, problemas com golpes, enfim, tem vários problemas que acontecem no nosso dia a dia que a gente precisa saber pelo menos o básico para não ficar à mercê dessas empresas ou desses golpes que estão tão presentes hoje. Quais são os direitos básicos dos consumidores? Eu não vou explicar sobre todos, porque são alguns tantos e eu precisaria de muito mais tempo para poder te explicar todos eles. Um dos mais recorrentes é em relação a conserto de produto. Quando você compra um produto e algum tempo depois ele acaba tendo algum tipo de defeito, a gente tem 90 dias para informar a empresa de que aquele produto está com defeito e que ela precisa consertar em até 30 dias esse produto. Se não consertar em 30 dias, a gente pode exigir 3 coisas: substituir o produto, reembolso do produto ou desconto do produto. São essas 3 coisas que a gente pode exigir da empresa quando elas não consertam o nosso produto. E isso é um direito nosso, está estipulado lá no CDC. Outro direito que a gente tem: venda casada é proibida. Se eu compro um produto, eu não posso estar condicionado à compra de outro. O famoso caso do cinema, em que eu só posso comprar o que o bar do cinema está vendendo. E isso não pode porque é venda casada. Eu estou condicionado a comprar apenas naquele bar, naquele cinema. Então, se acontecer de alguma coisa em outra situação que envolva venda casada, em que você está condicionado a comprar alguma coisa por conta de outra, aí sim você pode exigir o seu direito e realizar aquela compra, aquela coisa específica que você está querendo. Um outro exemplo nessa mesma situação é o caso do carregador de iPhone. Muitos modelos agora não estão vindo mais com aquele adaptadorzinho de tomada. E os tribunais estão entendendo que isso se trata de uma venda casada. Porque no final das contas eu vou precisar comprar o carregador para poder utilizar o meu aparelho. Senão eu não vou nem ter como carregar ele. Então seria uma venda casada porque ele está condicionando a compra do carregador à parte, fora daquele produto específico. E é óbvio que precisa do adaptador de tomada para poder fazer funcionar o aparelho. Outra coisa que a gente precisa ficar muito ligado é em relação à fatura de telefone, a faturas de cartão de crédito, a faturas em geral, em cobranças em geral. Porque se a gente tem uma dívida de um certo valor e ela é cobrada com um percentual a mais, com um valor a mais, a gente tem direito a receber em dobro essa parte a mais. Se a minha fatura é de R$100 e me foi cobrado 150, eu tenho o direito de receber R$50, que é o valor a mais que eu paguei, mais R$50, que é o dobro do valor de R$50. Então eu vou receber R$100 no final das contas. Então esse é um direito muito importante. A gente tem o direito de receber em dobro quando é cobrado indevidamente a mais. Outro direito: quando a gente faz uma compra online, a gente tem 7 dias para devolver essa compra. E não vou ter nenhum tipo de custo para devolver esse produto. Então esse é o seu direito. Outra coisa, um direito muito importante aqui: quando uma empresa anuncia uma oferta, ela está condicionada a cumprir essa oferta. Então se você foi lá e viu um aparelho, um iPhone, custando R$500 a menos do que a prática do mercado, e você comprou aquele iPhone no site, e a empresa depois vem dizer que não tem mais disponível em estoque, ainda assim, ainda que ela não tenha disponível, ela precisa te encaminhar um iPhone. Mesmo que ela tenha que comprar um outro iPhone de outra loja para te entregar. Tudo que for anunciado, ofertado no mercado precisa ser cumprido e você pode exigir isso.
A partir desse problema, você pode exigir tanto o cumprimento forçado da oferta, ou você vai poder exigir um aparelho equivalente que a empresa já tenha disponível em estoque, ou você vai receber o reembolso do preço que você pagou atualizado monetariamente. Então beleza, a gente já identificou aqui alguns direitos básicos do consumidor. Como que eu identifico um problema? Por exemplo, na situação ali dos 7 dias que você tem para se arrepender de uma compra e devolver o produto que você comprou online. Se a empresa se recusar a receber, e existem muitas empresas que ainda fazem isso, aí sim você vai poder exigir da empresa que cumpra esses 7 dias, que cumpra essa devolução desse produto, porque você está no seu direito de arrependimento. E aí, se ela ainda recusar isso, você vai poder entrar na justiça e exigir esse direito. E, se possível, pedir uma indenização. Vou explicar isso um pouco mais tarde. Identificou o problema? Não é interessante você abrir um processo na justiça logo de cara. Tenta resolver antes com a empresa. Tenta argumentar com ela através de algum contato ali que você tenha junto com a empresa. E é muito importante que a gente tenha ciência dos prazos em relação aos nossos direitos como consumidor. A gente tem um direito que é de conserto do produto, é uma garantia legal, uma garantia da lei. Todos os produtos têm uma garantia de 90 dias, em que a gente pode, nesses 90 dias, reclamar de conserto, reclamar de algum defeito para ser consertado esse produto. Reclamou em 90 dias, a empresa tem 30 dias para fazer esse conserto. Se não fizer, aí você pode exigir aqueles direitos ali. Então, existe um prazo específico para esse tipo de situação. Então, a gente precisa ficar ligado nos prazos em si. Dentro desse prazo, quando você já está negociando com a empresa, quando já está discutindo com ela alguma solução, é importante que você negocie, tente negociar com a empresa para evitar um processo judicial. Porque o processo judicial ele é a nossa última opção. E durante essa fase de negociação, de tentativa de achar uma solução, para esse problema, é muito importante que você documente, que você registre todas as comunicações com a empresa, todos os registros que você tem de documentos que a empresa pode ter te fornecido em algum momento, tudo que envolve o problema em si, porque isso vai te garantir, vai te tornar mais seguro para depois abrir um processo. Então é muito importante que você já crie uma pasta no seu computador, que vai alimentando essa pasta com todas as conversas, prints, imagens, áudios, qualquer coisa que envolva esse problema. É importante que você já se prepare para um futuro processo judicial. Inclusive, é essa parte que vai diferenciar se você vai ter um grande sucesso na justiça ou não. A parte das provas é a mais importante, porque não adianta você depois chegar na justiça, dizer que você tem o direito e não tiver nenhum tipo de prova. O juiz simplesmente vai rir da tua cara. Não, brincadeira. O juiz não vai rir da tua cara, mas ele não vai te dar o que você está tão interessado em receber. Agora a gente vai para a parte judicial. Você já aprendeu o seu direito, já aprendeu a identificar o problema, já aprendeu o passo a passo que você precisa fazer antes de entrar com um processo, para tentar resolver antes mesmo de chegar lá na justiça. Mas não aconteceu nada, não resolveu nada, então bora partir para a prática, bora botar essa empresa lá na justiça. Como é que a gente faz para botar a empresa na justiça? É muito simples, a gente vai precisar usar o juizado especial. O famoso juizado de pequenas causas, é gratuito, ele é rápido, ele é muito mais acessível para qualquer pessoa que não tenha conhecimentos avançados de direito. Mas qualquer pessoa, qualquer consumidor pode usar o juizado especial. E como é que faz para entrar no juizado especial? Para isso, o consumidor precisa preencher um formulário, uma espécie de formulário que a gente chama de petição inicial. E a petição inicial a gente vai escrever o que aconteceu, qual é o nosso direito, qual é o nosso fundamento jurídico. Então, por que a gente está na razão de exigir alguma coisa nesse processo? E fazer um pedido para resolver esse problema. Junto com a petição inicial, a gente precisa apresentar as nossas provas, os registros que a gente fez antes de acontecer tudo isso, antes de a gente querer abrir um processo. Na etapa pré-judicial, a gente documentou e registrou, salvou todos os arquivos relacionados àquele problema. Então é isso que vai servir de prova para você nesse momento. A gente precisa juntar, anexar nesse momento junto com a petição inicial. Em seguida, o juizado especial vai agendar uma audiência de conciliação, que é uma tentativa para as partes, o consumidor e a empresa, de chegar num acordo e acabar com o processo, acabar com o problema. E na audiência de conciliação, se uma das partes, consumidor ou empresa, resolver faltar, vai ter uma punição para cada um. A punição para o consumidor é que vai acabar com o processo por ali, então não vai ter nenhum tipo de resolução.
Para a empresa, se ela não comparecer nessa audiência, vão ser presumidos os fatos inscritos ali na petição inicial. Mas é claro que a empresa vai poder apresentar provas para poder combater esses argumentos que o consumidor trouxe. Se não chegou a um acordo nessa audiência, o próximo passo é a empresa contestar, é a empresa responder o que o consumidor acabou falando na petição inicial. Ela respondendo esse processo, respondendo esses argumentos do consumidor, o juiz vai analisar tudo isso, todas as provas, e vai fazer um julgamento através de uma decisão chamada sentença. Nessa sentença ele vai determinar se o consumidor ganhou ou não o processo. E se você não concordar com essa sentença, é possível ainda recorrer dessa decisão. E para recorrer dessa decisão, aí sim você vai precisar de um advogado para poder fazer esse recurso. É o único momento que você vai precisar de um advogado de fato. Eu, como advogado, eu entendo que é muito necessário existir advogados, existir essa profissão. Ela é muito importante para a sociedade. Mas muitas pessoas não têm condições de arcar com os custos de contratar um advogado. Ou até mesmo já tiveram experiências negativas contra os advogados e querem resolver seus problemas por conta própria. Ou ainda, nem tem nada a ver com isso, mas elas querem resolver seus problemas de uma forma mais independente. Se você é uma dessas pessoas, agora você tem o passo a passo, mesmo que de uma forma geral, de pedir tudo isso na justiça, lá no juizado especial. Nessa última etapa da aula, a gente vai abordar 3 situações que são problemas do direito do consumidor e que eu vou te falar agora o que você pode fazer, o passo a passo, para você corrigir esses problemas, tentar um conserto desses problemas e até pedir indenizações. O que são essas tais de indenizações? É que muitos problemas trazem consigo uma carga de danos e de prejuízos para o consumidor. A partir disso, os tribunais vão entendendo que muitas das situações em que o consumidor tem um direito violado, ele acaba também tendo um prejuízo, um dano, e esse dano precisa ser compensado financeiramente. E é isso que a gente chama de indenização. Nós temos indenizações por danos morais e por danos materiais. Danos morais são prejuízos em que a pessoa acaba recebendo de ordem moral, de ordem emocional, devido a ações ou a omissões de pessoas ou empresas. Então, quando o consumidor se sente constrangido, humilhado, frustrado por conta que foi violada a sua honra, sua intimidade, a sua privacidade e a sua imagem, ele vai poder pedir uma indenização por danos morais. Quer ver um exemplo? Quando eu tenho uma relação com uma empresa e essa empresa ela acaba me colocando no Serasa sem eu ter nenhuma dívida com ela, sendo que eu pago para ela todos os meses aquele contrato que a gente já tinha firmado antes, e mesmo assim ela vai lá e me coloca no Serasa, o que ela está fazendo, em termos grosseiros aqui, seria compartilhar uma dívida minha para outras pessoas, o que acaba constrangendo a minha honra, e por conta disso eu tenho direito de pedir uma indenização. Outra situação é quando acontece de você receber muitas ligações de telemarketing ou até de cobrança de dívida de forma excessiva. Todos os dias você está recebendo uma ligação. Isso acaba te enchendo muito o saco, prejudicando emocionalmente. Você acaba perdendo muito tempo atendendo essas ligações. E isso acaba frustrando o nosso direito à privacidade. Então, por conta disso, a gente tem o direito de pedir também uma indenização. O outro tipo de dano que nós temos é os danos materiais, que é quando a gente recebe um prejuízo financeiro, um prejuízo no nosso bolso. Por exemplo, quando a gente tem uma mala quebrada pela companhia aérea, a rodinha da mala acabou se perdendo, a rodinha da mala acabou quebrando, e isso é um dano material. Outro dano material é um acidente de trânsito, quando o nosso carro é ali danificado de alguma forma, arranhado, enfim. Outro exemplo, quando a gente tem uma cobrança a mais de serviço na fatura do cartão, na fatura do telefone. E deixa eu te falar uma coisa, é com essas indenizações que os advogados ganham dinheiro. Então é mais um motivo talvez para você pensar numa outra possibilidade. A possibilidade em que você não vai contratar um advogado e vai ganhar 100% das indenizações para você. Até porque você vai poder entrar sozinho na justiça e não vai precisar de nem contratar um advogado para fazer esse serviço. E agora eu vou te falar, dar uma lista aqui de algumas situações que acontecem frequentemente no dia a dia dos consumidores e que os tribunais costumam dar indenizações para esse tipo de situação. Vamos lá? Então o primeiro é ligações de telemarketing ou de cobrança, como eu já tinha mencionado. A segunda é golpes do Pix. Também você pode pedir indenização. Terceiro, atraso ou cancelamento de voo. Quarto, defeito de produto não consertado. Quando a empresa só te enrola e acaba passando aqueles 30 dias que eu falei no início. Ou então quando o produto nem é entregue. Eles ficam com dinheiro e você fica sem o produto. Então você se prejudica bastante. Outra situação, quando o seu nome está lá no Serasa ou no Registrato, que é um sistema interno lá dos bancos, né, do Banco Central,
Quando você tem o seu nome em algum desses dois sistemas, né? Pode ser Serasa, SPC, Boa Vista, Registrato, enfim. Quando você tem o seu nome ali dentro e você não tem uma dívida, ou a dívida já passou de 5 anos, ou você já pagou essa dívida, você vai poder entrar com um pedido de indenização contra essas empresas. A última situação que eu vou falar aqui é quando há um corte de luz, um corte de energia indevido. Por exemplo, você já pagou a fatura da energia, mas mesmo assim a empresa vai lá e corta essa energia. Você vai poder pedir uma indenização por danos morais. E uma estratégia muito boa que os advogados fazem é comprovar que você tentou resolver, tentou solucionar junto com a empresa de todas as formas possíveis antes de entrar com o processo, antes de entrar no juizado. Porque daí você está comprovando que você tentou de tudo, que você fez tudo que era possível e ainda assim a empresa se recusou a fazer. E aí a gente vai entrar num tema chamado de perda útil do tempo do consumidor. Você está perdendo tempo tentando resolver um problema que é da empresa. E a partir disso você vai poder pedir indenizações por danos morais. Agora vamos lá para as 3 situações práticas que eu te falei no início. A primeira situação é quando tem um problema defeituoso, que eu até já mencionei aqui o que você pode fazer. Agora imagina que você comprou um fogão e esse fogão acabou tendo defeitos alguns dias depois, algum tempo depois. Como consumidor, você já sabe que você tem direito de reparo desse fogão. Nessa situação, qual que é o direito do consumidor? A gente já sabe, o direito dele é de um conserto em até 30 dias desse fogão. Beleza, se não consertarem, aí você vai poder exigir as 3 alternativas: reembolso, a troca ou desconto no preço. Como é que eu identifico a violação desse meu direito? Se a empresa se recusar a consertar ou não consertar em 30 dias, o seu direito está sendo violado. E quais são os passos a seguir? Você vai entrar em contato com ela, vai tentar resolver o problema. Se não resolver, você vai entrar no Procon e vai fazer uma reclamação por lá. Feita a reclamação e ainda não resolveu, aí você vai entrar no juizado, vai anexar todos os documentos, todas as suas provas e escrever a sua petição inicial. Escrita a sua petição inicial, você vai tentar um acordo de novo lá na audiência de conciliação. Se não acontecer, vai para a resposta da empresa e da resposta da empresa, o juiz vai lá e julga todo o caso. E aí você vai ter o direito sim ou não, né? Vai ganhar ou não. O segundo caso é quando acontece de uma cobrança indevida na sua fatura de cartão. Você percebeu que tem uma fatura ali, um serviço ou até um produto que não existe, que você não fez essa compra. E você, obviamente, tem o direito de contestar essa compra, porque você só pode ser cobrado, e isso é bem básico de uma forma contratual, isso é bem básico de qualquer relação, é que se você comprou, você tem que pagar. Mas se eu não comprei, eu não tenho que pagar. Então você tem que ficar de olho na fatura do seu cartão, na fatura do seu telefone, nas faturas que você acaba recebendo mês a mês. E qual que é o meu direito nessa situação? É o direito de ser cobrado corretamente. Isso é óbvio. Eu só posso ser cobrado por aquilo que eu de fato contratei. E se você já pagou essa fatura, você já vai ter outro direito, que é o direito de reembolso em dobro daquele valor pago a mais. Lembra que eu falei desse direito? Então é aqui que ele vai entrar. Então como que eu identifiquei esse problema? Eu identifiquei olhando a minha fatura, identificando que tem mais coisas aleatórias que foram cobradas de mim. Primeira coisa que você vai fazer quando verificar que existe uma cobrança a mais é você contestar através do aplicativo do banco, ou indo até o banco, ou de alguma forma ligando para o banco para poder contestar essa cobrança a mais, esse serviço a mais que foi adicionado à sua fatura que você não contratou. Feito isso, o banco vai ter um prazo para te responder sobre essa contestação, se eles vão estornar ou não esse valor. Se não estornarem, ainda assim você está convicto de que não existe esse serviço adicional, aí você vai poder entrar no Procon. Feito isso e não resolver o problema, aí você vai entrar no juizado especial. A última situação é quando não é entregue o produto que você comprou de uma forma online. Qual que é o meu direito? Isso é óbvio. O que eu comprei, eu tenho direito de receber, certo? É um direito básico. Se eu fiz uma compra, eu quero trocar o meu dinheiro por um produto. Você tem alguns direitos nessa situação. O direito que você pode forçar lá o cumprimento do anúncio da oferta, ou então o reembolso do valor que você pagou naquele produto. Como é que eu identifico esse problema? É muito simples. Depois que passar o prazo, você já tem que ficar de olho se a empresa não vai realmente entregar aquele produto. E aí você vai ter que se movimentar para entrar em contato com ela, para depois ir no Procon. E se não resolver nenhuma dessas coisas, você vai ter que entrar com um processo pedindo uma indenização por danos morais, porque já passou tanto tempo que a empresa ainda está com seu dinheiro e com o produto que você comprou. Durante essa aula a gente acabou explorando várias coisas relacionadas aos direitos do consumidor e como que você pode solucionar os problemas que você enfrenta no dia a dia, desde etapas pré-judiciais até como que você abre um processo na justiça.
Então vamos lá recapitular o que a gente aprendeu hoje. Na parte pré-judicial, a gente aprendeu alguns direitos do consumidor e como identificar os problemas. A gente aprendeu também que precisa realizar um contato com a empresa, né, para poder resolver o problema de uma forma mais rápida possível. Também que é necessário e é crucial que a gente tenha documentado e registrado todos os registros de comunicação, provas relacionadas àquele problema específico. Na parte judicial, a gente aprendeu que precisamos de uma petição inicial para abrir o processo, junto com todos aqueles documentos e registros que a gente fez na parte pré-judicial, que vai ter uma audiência de conciliação, depois vai ter uma resposta da empresa em relação ao processo que foi aberto contra ela e por fim vai ter um julgamento do caso pelo juiz. A gente analisou 3 situações do dia a dia que acontecem muito e são julgadas todos os dias pelos juízes e tribunais do país, que são produtos com defeitos, cobrança a mais na fatura de telefone, de cartão, enfim, e quando não é entregue um produto comprado pelo consumidor. Para cada situação a gente viu o direito, como que a gente identificou e o que a gente precisa fazer para cada uma dessas situações. Espero que essa aula tenha sido bastante informativa e proveitosa para você, que tenha aberto os seus olhos para coisas que você não tinha ainda vislumbrado. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira me falar, pode entrar em contato comigo pelo YouTube ou até pelo meu Instagram, tá? Eu vou deixar aqui na tela como que você pode me contatar, beleza? Um abraço e até mais.